Bem, rapidamente estou voltando aqui ao mesmo assunto, tá? Nesse segundo vídeo, né? Porque às vezes o vídeo fica muito longo e aí a pessoa assiste em duas partes, sei lá, tá bom? Então vamos lá. Então, no vídeo anterior eu estava falando como que os artistas eles são cooptados e eles se identificam com a pauta de esquerda levado pela emoção, não pela razão. Então, o que que acontece? Por conta que esse pessoal é um pessoal que norteia a sua vida mais por decisões emocionais que racionais, eles são facilmente cooptados pelo pensamento de esquerda. E aí eles reverberam gratuitamente, né, o pensamento de esquerda, tá bom? Quando eu falei que esse voto na esquerda ele mexe com as emoções positivas, né? E essa aí seria isso. Ah, eu sou do bem, eu sou bonzinho, por isso eu voto na esquerda. Ele mexe também com emoções negativas. Que emoções? Com a inveja, com a desresponsabilização do indivíduo. Então, uma outra parte da sociedade, quer queira, quer não, uma parte da nossa sociedade é aquela parte rancorosa, raivosa, que nada tá bem, você entendeu? Invejosa, pô, o cara tem, eu não tenho, tá? Então, o que que acontece? Algumas coisas de agenda de esquerda captam exatamente esses indivíduos, aquele indivíduo que, porra, meu, porra, o cara tem muito, né? Aquela falácia que a economia, ela, não vou explicar aqui agora, que a economia é um negócio de soma zero, é um sistema de soma zero. Então, para o outro tem, pro outro tem muito, o outro não tem nada. Se o outro não tem nada é porque o outro tem muito. Isso aí é uma grande falácia, tá? Isso é grande falácia. Não vou explicar aqui, tá? Acho que eu já fiz um vídeo que eu falei a respeito, expliquei melhor que não se trata disso. A produção de riqueza ela não é necessariamente um sistema de soma zero, né? A pessoa tem que produzir riqueza e para quando ela gera riqueza, ela não está tirando nada, ela está produzindo a riqueza em si. Não vou entrar nesse assunto que não é o escopo desse vídeo aqui, tá? Mas beleza, então o que que acontece? Esse pessoal aí que tem um sentimento negativo, que ele é de mal com o mundo, tal, esse cara também é cooptado pela esquerda. Por quê? Porque a esquerda é muito assim, pô, vamos invadir, vamos fazer isso, vamos taxar aquele cara que conseguiu subir um pouco mais na vida, vamos taxar esse cara. Então a pessoa se sente bem, é uma pessoa invejosa. Então uma parcela da população que vota na esquerda é captada por essas emoções, por esses sentimentos negativos e que a agenda da esquerda ela contempla esses sentimentos negativos. Outro sentimento negativo é o seguinte: ela tira a responsabilidade do indivíduo e joga essa culpa no Estado, ou então ele joga a culpa na sociedade. Então, por exemplo, meu amigo, você tá ruim de vida, você aí não progrediu, meu, a culpa é do capitalismo, a culpa é da sociedade, porque você é um cara legal, meu, tá? Não foi você que não fez nada, não levantou, não trabalhou, que é um encostado. Não, a culpa não é sua, não. A culpa é da sociedade. E o Estado, a sociedade, tem o dever de sustentar você, que é um vagabundo, né? Não, você é um cara legal, que você não trabalha, não quer saber de nada. Então, o que que acontece? Então, uma parte da sociedade que vota na esquerda, essa pessoa é uma parte da sociedade que esse tipo de pronunciamento capta esse pessoal, tá bom? E aqui é isso, tá? Então, em resumo, o que que acontece, né? Essa parte aí do voto emocional, a pessoa numa tomada de decisão, numa eleição, ela tem o voto mais racional e mais o voto emocional, tá? Então, a esquerda, ela joga muito com esse voto emocional, porque o voto racional, para você ter uma decisão racional a respeito, por exemplo, da votação, do pleito que está tendo, você tem que se interessar primeiramente, você tem que buscar informações fora da grande mídia, você ver fatos, comparar fatos,
você comparar situações, você ter um olhar realmente crítico sobre tudo. Aí você, através do raciocínio, por isso que é um voto racional, você vai comparar fatos e daí você vai tomar a sua decisão em quem você vai votar, tá? Já o voto emocional, o que que acontece? Por conta de tudo que eu falei, né, no vídeo passado, né, esse voto emocional, uma parte do eleitorado de esquerda vota por conta disso, eles se encaixam naquela parte de querer ser bonzinho, de querer ser legal, então eu sou bonzinho, eu sou legal, voto na esquerda, né? Ou aqueles sentimentos negativos, você entendeu? Eu tô hoje na bosta, na merda, mas a culpa não é minha, a culpa é da sociedade, a culpa é do capitalismo, né? Então é mais um voto emocional, tá? Então esse voto emocional, ele é um voto que quando chega nesse ponto, o que que acontece? Você tá no seu grupo lá e tem pessoas que ela, ela não se enxerga, mas o voto dela é emocional. Ah, por que que você vai votar na esquerda, no Lula, e não vai votar no Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro é genocida, ele não é democrata. Ah, mas por que que ele é genocida? Ah, por causa da pandemia. Pô, uma pandemia só matou no Brasil, ele é o vírus. Foi ele que importou o vírus? Não, você entendeu? Ah, mas o Bolsonaro, ele quer dar um golpe. Não, mas que golpe que ele deu? Ele é antidemocrático. Tal, mas qual foi o ato efetivo antidemocrático que ele tomou? Ah, não sei. Ah, ele é contra a democracia. Pô, mas ele defende as liberdades. Como é que ele defendendo a liberdade e tudo, ele pode ser antidemocrático? Não, mas eu não gosto do Bolsonaro. Você vê que é a emoção que está falando. Não são argumentos racionais para contrapor aquilo que você está perguntando. Você entendeu? Pô, mas o seu candidato, você vai votar no Lula. Ah, vou votar no Lula. Pô, mas o Lula, ele foi condenado em 4 instâncias do judiciário, em mais de 2 processos, por tribunais colegiados, tudo, que quando é colegiado é por mais de um juiz, com provas sobradas, como um dos juízes colocou lá na- no julgamento dele lá né? E com provas sobradas, tudo. Como é que você pode votar num cara que ele, assim, provadamente ele foi corrupto, né? E todo mundo que estava do lado dele se envolveu em processo de corrupção e muitos foram presos. Como é que você pode votar num cara desse? Ah, não, não quero saber, tal, mas o Bolsonaro não, você entendeu? Então o que que acontece? Quando chega nesse ponto, essa pessoa, ela já intrugiu tudo aquilo que eu falei de slogans, né? Toda aquela parte que ser de esquerda é bonzinho, ser de direita o conservador é do mal, o capitalismo é ruim, o bom é comunismo, socialismo. Então a pessoa não tem informações e a partir desse momento que ela já tomou aquela decisão e ela foi por voto emocional, ela não tem argumentos para poder votar, para falar por que está votando no Lula e não está votando no Bolsonaro. O que que acontece? Ela é mais ou menos que nem aquela criancinha, eu já presenciei algumas vezes assim, e que você confronta uma criancinha pequena aí, confronta no sentido de perguntar o porquê, você entendeu? Ela fez uma coisa errada ou coisa que. Me diz, você fez isso, né? Ou ela não quer isso, por que que você não quer? Ah, ela põe a mão no ouvido, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não, mas é o seguinte, você vai tentar argumentar com a criança, que a criança faz, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, lá, 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 lá. Por quê? Porque aquela criancinha, ela já teve uma decisão emocional sobre aquilo que você está contrapondo à criança ali, né? Então, quando chega nesse ponto e a pessoa também no seu grupo, na rede social, ela chega nesse ponto, é mais fácil para ela negar a realidade, negar fatos, negar tudo, do que ela ter que voltar para trás, né, e começar a pensar tudo, tal, se reorganizar para mudar, tá? Então, esse aí é um voto emocional da esquerda que para ele ser
mudado, demora um tempo grande, então realmente não dá, né? Então, hoje em dia, hoje é sexta-feira, estamos antevéspera da eleição. Se você tem alguém assim que tá, bom, assim, meio isentão, meio indeciso, eu acho que esse cara é um cara que você pode argumentar para tentar buscar um voto pro Bolsonaro, tá bom? Agora, se é uma pessoa tomada aí pela emoção, já está no voto emocional, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Então, aquele primeiro lá, que é o voto do pessoal que tem um projeto de poder, você não consegue mudar. O pessoal que abraçou a ideologia de esquerda, esse pessoal, para largar a ideologia de esquerda e ver que isso aí é uma coisa nefasta, maléfica, né, que só traz miséria, destruição, esse pessoal, para mudar, para ele largar a ideologia de esquerda e começar a ser anarcocapitalista, de direita, de esquerda, liberal, é um processo que leva de 5 a 10 anos no mínimo. Tá? É um negócio demorado. Tá? E esse voto emocional é um pessoal que pensa pouco em política e quando ele já tem o voto emocional, já decidiu, né, a emoção decidiu o voto dele, ele está naquela fase da criança que ele não quer ouvir, não quer nada. Você pode apresentar fatos, pode apresentar tudo e não vai mudar. Tá? Então, coloca suas fichas, o seu esforço nesse, nesse fim de campanha aí no indeciso, né? É isso que eu recomendo para você que chegou até aqui. Infelizmente, eu estou com grande receio, tá? Infelizmente, nosso país ele passou pela pandemia, passou por esse começo de guerra no começo do ano com a Ucrânia. As coisas estão acontecendo, o desemprego caiu para um índice menor dos últimos anos, né? Já baixamos para uma taxa de 8,7, estava em 14, então está melhorando, a economia está melhorando, nossa inflação é menor que a americana, né? A nossa energia é o segundo país com a energia mais renovável do mundo, quer dizer, está tudo caminhando numa direção muito boa. Elegemos uma bancada para o Senado e para a Câmara dos Deputados muito boa, que vai dar um suporte nesse próximo mandato do presidente, aí, se for o Jair Bolsonaro, vai dar um suporte para ele conseguir avançar nas reformas, né, nas privatizações. Então está tudo caminhando. Então eu espero que, assim como o Bolsonaro, ele é a areia na engrenagem desse sistema que vem podre, carcomido há anos, aí, explorando o povo brasileiro, isso em cima da ideologia de esquerda. Na verdade é isso, eles usam a ideologia de esquerda para o poder, mas ao fim e ao cabo eles querem sugar a sociedade como um todo, né? Então, tudo está caminhando numa direção muito boa, caso nós consigamos novamente reeleger o Bolsonaro. Então, eu vou votar no Bolsonaro, estou aqui em São Paulo, vou votar no Tarcísio, né, para governador, cara muito bom, frente ao Ministério dos Transportes, da Infraestrutura. O cara teve um desempenho excelente, um cara realmente um gestor assim de primeira qualidade. E vamos torcer aí, rezar para, né, quem é religioso, vamos rezar também, pedir que bons ventos soprem, que o Brasil ele tome o rumo mais acertado nessa eleição, tá bom? Então é esse meu recado, eu vou ficando por aqui. Eu acho que talvez devia ter feito antes, mas não fiz, então, mas está aqui, tá bom? Então pensa a respeito, tá? E você que está indeciso, raciocina bem. Nós colocamos de volta no poder um cara que já assaltou os cofres públicos, que ele trouxe depois a ele, o preposto dele, que foi a Dilma, inflação lá em cima, endividamento da classe dos pobres, né? Porra, taxa de juro explodiu, inflação explodiu, desemprego estourou, tudo sem nenhuma calamidade, sem nada que aconteceu, entendeu? O mundo caminhando a passos largos, evoluindo, e o Brasil patinando, apesar da economia num todo, no mundo está indo muito bem, eles conseguiram segurar o Brasil e dar uns passos para trás, né? E são a favor
do controle da imprensa, né? Regularização é controle, é censura da imprensa. Eles são a favor de aumentar os impostos. Pô, é só coisa ruim. Não, esse vídeo não é para isso, tá bom? Vamos que vamos. Domingo tem votação. Vamos votar. Eu vou votar 22. Um abraço, obrigado quem chegou até aqui.